Senhor presidente, a matéria trata do fundo rotativo do sistema penitenciário. Nós fizemos uma indicação ao governo do Estado, está ali no painel a indicação que nós encaminhamos para que fosse instituído no Estado do Espírito Santo o fundo penitenciário, como já existe, por exemplo, no município, no estado de Santa Catarina. Recebemos esse projeto de lei complementar com extrema felicidade, porque ele promove justiça, mas isso não quer dizer que o projeto não mereça uma discussão nessa casa. A nossa emenda que nós estamos apresentando, ela diz respeito, senhoras e senhores deputados, ao artigo 4º. Por quê? Ele diz lá que na aplicação de recursos com a remuneração de mão de obra de presos internos, de que trata a lei complementar, o artigo 3º, tudo que o preso produzir, deputado Marcos Garcia, 25% vai para assistência à família, 25% para pequenas despesas pessoais, 25% para um pecúlio e 25% para ressarcimento ao Estado. Até aí, tudo ok, ótimo. E ele traz no parágrafo único, deputado Coronel Alexandre Quintino, uma proposição. Dos percentuais que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo, poderá ser deduzida a indenização quando fixada judicialmente dos danos causados pelo crime, desde que não reparados por outros meios. E aí, deputado Capitão Assunção, essa é a matéria principal desse projeto de lei complementar, e eu parabenizo o governo porque aqui, efetivamente, ele vai garantir o ressarcimento das vítimas de crime. Então, você poderá ter 75% do trabalho do preso, se o preso produziu, deputado Enivaldo dos Anjos, 75% do que ele produziu poderá ser utilizado para ressarcir a vítima do crime. Por exemplo, se você teve seu carro roubado ou furtado e esse veículo é danificado e você não tem seguro, esse dinheiro do trabalho do preso poderá ser utilizado para restituir o seu bem à condição anterior, para pagar, deputado Zé Esmeraldo, aquela despesa que o cidadão de bem teve em razão da prática criminosa. Isso é muito importante, porque diminui a sensação de impunidade. Vai garantir a indenização às vítimas de quem sofreu o crime. Mas nós entendemos também que deveria ser inserido ali o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º é a nossa emenda, dizendo o seguinte: também poderão ser deduzidos os custos com monitoramento eletrônico do preso. O que significa isso? Se o preso trabalhou e efetivamente ele produziu e tem lá um dinheiro guardado que ele vai receber do final do cumprimento da pena, que é o pecúlio, nada mais justo do que ele arcar com o monitoramento eletrônico, com a tornozeleira eletrônica. Por quê? Nós vamos tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública para pagar o monitoramento eletrônico do preso? Se o próprio preso produziu e o produto do trabalho dele gerou uma renda e essa renda está depositada em um pecúlio, por que não utilizar esse dinheiro para garantir o monitoramento eletrônico, o pagamento do monitoramento eletrônico, deputado Dari Alves Pagung? Então a nossa emenda é o seguinte: para que esse dinheiro do trabalho do preso seja usada, além de pagamento das vítimas, deputado Teodorico Ferraço, que é extremamente justo, a vítima tem que ser indenizada, e se o preso trabalhou e vai receber um dinheiro, primeiro a vítima seja indenizada. Mas também, por que nós, cidadãos, temos que pagar e tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, que o povo tanto precisa, se o dinheiro vai para o preso? Queremos contestar as emendas propostas pelo deputado Pasolini, porque elas têm visto de iniciativa. Elas não podem ser apresentadas por deputado. E em face disso, nós anotamos a proposta dele e vamos oferecer ao governo para numa outra oportunidade, caso a área do governo, a área técnica do governo entenda, e aí sim poder apresentar via governo acolhendo as sugestões. Mas no dia de hoje nós lamentamos profundamente, respeitamos o estudo que ele fez, mas nós não podemos acolher em face de que não pode ser proposta de deputado, sim tem que ser proposta do executivo, que a matéria de ordem administrativa não pode ser apresentada por deputado. Mas nós vamos, anotando as propostas dele, vamos submeter a área do governo que elabora os projetos para, numa oportunidade, acolher se for considerado importante para esse assunto. Todo esse esforço do deputado Pasolini é para tirar do recuperando R$ 179 por mês, que é o que custa a tornozeleira eletrônica. Ele está querendo impor um sistema
na lei que não contribui com economia nenhuma e apenas por certa vaidade legislativa quer punir aquele que já está, nesse caso, cumprindo pena, sofrendo afastamento da sociedade. Ele quer tirar R$ 179 por mês desse cidadão para estimular ele até trabalhar, produzir, dizendo que é economia. Então é mais fácil tirar dos deputados estaduais. Eu votei a favor da matéria, mas também votei a favor da emenda do deputado Pasolini pelo seguinte: até porque as contas que foram apresentadas nos argumentos aqui, elas não estão batendo, senhor presidente. Não faz sentido, assim. Essa questão do preso pagar a sua própria tornozeleira não é esse valor que foi colocado. Até porque se for R$ 179 realmente por mês, né, a informação que eu tenho de bastidores é que é até maior esse valor, mas se for esse valor, vezes 3 mil presos que hoje usam tornozeleira, vezes 12 meses, isso vai dar acima de 6 milhões e meio de reais. Então é uma conta realmente grande. É uma conta que realmente não pode ficar para a sociedade, para as pessoas de bem. 6 milhões e meio investidos na saúde, na educação, na minha opinião, é algo extremamente relevante. Até porque se tem hoje um trabalho da Secretaria de Justiça, inclusive colocando os presos para trabalharem. A Secretaria de Justiça há algum tempo já faz, inclusive, convênios com outras instituições públicas e privadas para que os presos possam trabalhar. Por que não tirar esse ônus da tornozeleira da sociedade? Eu acho que é uma discussão importante. Independente aqui das paixões, eu acho que o governo poderia discutir isso melhor. Eu acho que o projeto é bom, eu acho que ele é necessário, concordo com algumas coisas colocadas pelo deputado Lorenzo. No entanto, sou favorável ao projeto, mas cabe aqui uma ressalva. Esse projeto, ainda que sejam apenas 4, está criando 4 cargos. É pouco, entendo que é pouco. No entanto, quando o governo alega o não reajuste do funcionalismo público, o governo tem evocado a questão da Lei Complementar 159, que o governo do Estado assinou. Esta lei, no artigo 80, ela diz: são vedados ao Estado, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, assinada pelo governo do Estado, a criação de cargos, emprego ou função que implique aumento de despesa. Então, assim, na minha visão, serve para 1 ou para 100 cargos, ou para 1000, né? Assim, então, só ressaltando essa questão, que esse discurso, então, também da não recomposição salarial do funcionalismo público cai por terra se aqui acaba se descumprindo, porque a lei assinada pelo governo do Estado vedaria o aumento de cargos nesse período, que é o que o governo tem alegado para a não recomposição salarial. A bancada do PSL, por enaltecimento ao deputado Gilcinho, nós votamos a favor da matéria, mas queríamos que a emenda do deputado Pasolini passasse, porque retirar do bolso do capixaba essa importância mensal de R$600 mil. E isso é uma grande covardia, que o governo dá com a mão e tira com duas. Mas o governo do Estado, conforme o deputado Sérgio Mazzetti, que lembrou há instantes atrás, ele está vedado de criar cargos. Mas ele não fez nada. Aí, quando passou aqui os cargos do Ministério Público, e está fazendo também, lá no artigo 8º da Lei Complementar 159, está fazendo a sua contratação para divulgar os bons trabalhos do governo. É por isso que eu estava falando aí, senhor presidente. A medida do deputado Lourenço é uma medida justa para aliviar o bolso do capixaba. Esse valor de R$600 mil por mês, quem vai tirar? Quem vai tirar do bolso? O governador vai tirar do bolso do contribuinte capixaba. Eu acho de fato que esse debate é um debate importante.
mas eu acho que tem uma preliminar, senhor presidente. A preliminar é que o Poder Judiciário zere todas as penas vencidas que estão, cujos apenados ainda estão dentro dos presídios. Nós sequer temos um número correto de quantas pessoas efetivamente estão cumprindo pena. Porque muitos já cumpriram a pena e o judiciário ainda não informou a esse apenado que ele pode ser libertado. A LEP, no estado do Espírito Santo, não é considerada uma lei a ser acompanhada cotidianamente. Por isso nós temos superlotação, por isso nós temos sequentes problemas dentro dos presídios pela superlotação. Então eu acho que, para começar a conversa, se é para ser uma conversa séria, para começar uma conversa, eu quero saber quantos presos de verdade tem no estado do Espírito Santo que ainda tem que cumprir pena. Aí a gente começa uma conversa séria, para saber qual é a responsabilidade do judiciário, qual é a responsabilidade do executivo. E aqui eu não estou defendendo executivo, não estou defendendo ninguém. Eu conheço o sistema prisional brasileiro, eu conheço o sistema prisional capixaba e sei muito bem das mazelas, da má gestão que esse sistema preza. Então, para a gente ter uma conversa séria, vamos começar por aí. Eu quero destacar o item 10, uma discussão do projeto do deputado Sérgio Majeski, que acrescenta novo parágrafo ao artigo 17 da Lei Complementar número 799, de 12 de junho de 2015, e visa priorizar a implantação de novas escolas integrais em regiões com altos índices de vulnerabilidade social. O deputado Sérgio Majeski, sempre muito atento às causas da educação, estabelece normas para que possam ser observada a vulnerabilidade social como prioridade para a instalação de novas escolas de tempo integral. Eu faço questão de vir debater esse item, ainda em discussão na primeira sessão, principalmente, senhor presidente, para enaltecer o trabalho do secretário de Educação, Vitor de Angeli, um secretário jovem, um secretário que tem muita vocação para o que faz e não tem medido esforços para atender as demandas da educação no nosso Estado, e observa-se que são demandas altamente desafiadoras, observando o Estado como um todo, priorizando as escolas de tempo integral, observando essas áreas de vulnerabilidade, mas, sobretudo, fazendo mais com menos, dando continuidade a toda a política pública colocada no governo anterior. Muito pelo contrário, fazendo uma ruptura política, mas fazendo uma manutenção da política administrativa, ao contrário do outro governo, que fez uma ruptura administrativa, parou todas as obras, fechou inúmeras escolas, acabou com o programa Estado Presente, que olhava para essa vulnerabilidade localizada em cada canto desse Estado. O secretário Vitor de Angeli está fazendo um trabalho brilhante e buscando alternativa para atender os alunos da Escola Viva, da Escola de Tempo Integral, que estão estudando ali em São Pedro, numa escola alugada por valores absurdos, que foi a primeira escola de tempo integral colocada no
ano letivo em curso de 2015, essa escola aqui está custando aproximadamente o aluguel e a segurança daquele prédio. Está custando hoje aproximadamente R$1.600.000 para os cofres do Estado, aluguel e vigilância, R$1.600.000, e que o secretário Vitor, buscando alternativa, já tem escolas nos arredores, na região de São Pedro, na grande região de São Pedro, que absorve esses alunos, e automaticamente os alunos estão migrando para essas escolas mais perto das casas deles, porque quando da implantação daquela escola, buscaram o aluno, inclusive de escola privada para colocar na escola de São Pedro, e nunca ela atendeu a demanda, ela sempre foi ociosa. Quando começou aproximadamente com 40% de ociosidade, hoje com 70% de ociosidade, ela tem pouco mais de 200 alunos. Então, óbvio que os alunos não são daquela região, e aí o secretário busca alternativa. A velha política, ela, infelizmente, está muito presente no atual governo, em que eles começaram a fazer o desmonte das escolas vivas. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão, nem vou entrar nesse lado da velha política de briga de governo A com governo B. Eu vou me ater a uma denúncia de uma mãe, que inclusive eu estou pedindo tribuna livre para que ela possa vir aqui expor o seu sentimento, junto com as mães daquela escola. É verdade, e quem estuda um pouco mais de educação sabe disso, que o Plano Nacional de Educação, na sua meta 6, diz que é necessário, no mínimo, oferecer em 50% das escolas públicas jornadas de 7 horas ou mais. E escola em tempo integral não é deixar o menino lá o dia todo. O diferencial da escola viva é que ali se discute realmente um projeto de vida, um projeto pedagógico inovador. É esporte, é cultura, é pensar no futuro profissional, é ciência, é tecnologia, é inovação, laboratórios de alto nível, estrutura fantástica de escolas importantes no nosso estado. Aí o governo me fala que tem uma quantidade pequena de alunos. Pasmem! Está sendo necessário o governo federal praticamente obrigar os estados e municípios a colocarem 50% das escolas até 2024 em tempo integral. Por quê? Porque, infelizmente, os brasileiros não estão adequados a isso. A escola em tempo integral. Nós temos que incentivar, principalmente em bairros mais carentes, orientar os pais, orientar as mães, a importância da educação em tempo integral. Nos países mais desenvolvidos desse mundo, a educação integral começa desde criança. Eu tenho acompanhado as escolas vivas, o quanto é difícil convencer a população de que isso é importante. E a solução é fechar a escola. A solução é fechar, secretário de Educação, a escola de São Pedro. Aí vem uma discussão de que o contrato de aluguel é caro. Ok, rediscute o valor do contrato ou arrume um outro local. Agora, vai fechar a escola? Algumas questões que são flagrantes quando visitamos as cidades do interior. A educação destaca-se como um problema e uma ansiedade da sociedade capixaba, querendo uma resposta do governo do estado, e aqui eu solicito o líder de governo, o secretário de governo, Davi, o secretário de governo, o secretário da Casa Civil, o Davi. Gostaria também de chamar aqui um apelo ao secretário de governo, Tiago Hoffmann, e o próprio secretário de Educação, que alguma resposta
possa ser rapidamente encaminhada às comunidades que esperam a reabertura das vagas fechadas pelo governo Paulo Artung. Não há sentido em que o deslocamento dos alunos para a composição de turmas distantes da sua comunidade seja uma razão plausível para se manter em suspenso decisões que já deveriam estar em andamento. Eu já fui governo, sei muito bem que o primeiro ano de governo é um ano de arrumar as coisas, de acertar a casa, mas essa questão da educação não pode mais esperar. Nós temos um clamor em todas as comunidades que estivemos sobre o retorno do EJA, que é a escolaridade para jovens e adultos, e há uma expectativa de que o governo consiga repor todas as vagas que foram fechadas, que tome uma iniciativa de conversar com as lideranças dessas comunidades para que um calendário seja acertado de maneira a retomar a normalidade dos investimentos e do funcionamento das vagas de educação, especialmente do EJA. Isso não diminui a importância de que o mesmo calendário e os investimentos sejam feitos na educação básica. Sempre vem a essa tribuna e para falar sobre a ECO 101. E a nossa vinda aqui, eu acredito que tem dado algum resultado, mas um resultado pífio, um resultado muito pouco, porque tenho observado que agora estão fazendo, inclusive, a ECO 101, propaganda na televisão, falando os trechos que estão sendo executados pela ECO 101 da BR-101. E isso, para mim, é balela. É balela porque são 8 anos que a ECO 101 está aqui nesse consórcio, que é um consórcio, várias empresas, e a população é esperançosa e, na verdade, a obra não anda, ela está a passo de cágado. Essa é que é a verdade. Estão falando que tem muita coisa sendo feita para a região sul. Agora esqueceram, e eu não concordo que na região sul tem muita coisa sendo feita, muito pelo contrário. Na região norte, noroeste, não tem nada. Se nós formos aqui pela 101, no sentido Linhares, não tem nada feito. A obra praticamente está paralisada, Fundão, Timbuí, essa região aonde passa por dentro da cidade, a 101, nós não vemos nada sendo feito por esse consórcio, que para mim é um consórcio oba-oba, para mim é um consórcio que a preocupação maior deles é as 7 praças de pedágio. É isso, é dinheiro para tudo quanto é lado. E aquela pessoa que é obrigada a utilizar o trecho, que é um trecho de aproximadamente 470 quilômetros,
que pega do Rio e vai até a Bahia, é um trecho que o indivíduo não tem segurança. Não existe segurança. A Eco 101, ela precisa adiantar o serviço e não ficar fazendo propaganda, colocando dinheiro aí em algumas televisões em detrimento da população. Presidente, eu venho denunciando aqui há bastante tempo um volume altíssimo de emissão de carteira de identidade ideologicamente falsa aqui no nosso estado. E também indicamos a ferramenta para coibir a emissão dessas carteiras, que seria o EIF Civil. Aqui no nosso estado nós temos um volume muito grande de pessoas com baixo poder aquisitivo e, por força de uma legislação estadual, essas carteiras, as segundas vias, elas são expedidas de maneira gratuita para todos esses contribuintes. Para que se tenha uma ideia, mensalmente aqui são emitidas pelo Estado do Espírito Santo, pela Superintendência de Polícia Técnica e Científica, aproximadamente entre 20 e 22 mil carteiras de identidade, sendo que um pouco mais de 50% são segundas vias. Eu fui surpreendido agora, aqui ao ler, uma instrução de serviço número 533, de 29/8/19, publicado no Diário do dia 30/8/19, assinado pelo delegado-chefe da Polícia Civil, onde exige-se aqui no artigo 3º, fica restrito o lapso temporal de 10 anos da data de emissão da certidão de casamento ou nascimento do cidadão para emissão da carteira de identidade. Em um outro artigo aqui, em um outro parágrafo, fica também: o requerente deve apresentar-se com fisionomia neutra, sem sorriso ou franzir o senho. Eu vejo isso, presidente e senhores deputados, como uma situação muito lamentável para a nossa população tão carente. Existem pessoas que se dirigem à Polícia Técnica Científica ou se dirigem a um posto de identificação do Estado do Espírito Santo, que elas não têm dinheiro sequer para passagem. Muitas outras não têm dinheiro sequer para tirar uma foto, para que tenha um documento de identidade, que é o documento maior que comprova, obviamente, que aquele cidadão existe e identifica-o. A carência é tão grande que nós chegamos a criar aqui no Estado do Espírito Santo o projeto de Identificação Civil Itinerante, que atendeu um volume altíssimo de pessoas, dando-lhes o diploma de cidadania. Vejam, senhores, se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma passagem, como é que ela vai ter dinheiro para tirar uma segunda via de um documento deste de nascimento ou casamento, que custa mais de R$32? Eu só vejo isso de uma maneira: isso é para prejudicar a população mais carente e diminuir o serviço da repartição. Uma repartição que emite 20 mil carteiras de identidade no mês, certamente com essa exigência ela vai passar a emitir a metade, porque grande parte da população tem os seus documentos com mais de 10 anos. E pergunto aos senhores, questiono: o que adianta o cidadão ter uma certidão com menos de 10 anos de emissão? Porventura, vai identificar alguém? Vai evitar uma fraude? É certo que as empresas de viagem, elas exigem que a carteira de identidade, ela tenha no máximo 10 anos. Mas por quê? Porque na carteira de identidade nós temos a foto do cidadão. E, obviamente, a fisionomia muda em alguns anos, razão pela qual exigem. Mas exigir que a pessoa agora apresente uma certidão com 10 anos no máximo de emissão é lamentável. Eu conclamo aqui ao delegado-chefe da Polícia Civil, por quem temos bastante respeito e que estivemos naquela instituição por mais de 33 anos, que revogue isso aqui, porque isso aqui é um absurdo, é só para prejudicar o cidadão de bem. Muito obrigado, presidente.